Você sabia que o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, juntamente com o Lar Irmã Dirce, oferecem atendimento gratuito de diversas especialidades médicas para pessoas carentes? Temos atendimento em clínica geral, psicologia, odontologia e dermatologia. Contamos ainda com aulas de reforço e recuperação, atendimento neuropsicopedagógico para crianças com necessidades especiais. Os interessados devem procurar a Secretaria do SED. Nossa casa atende várias famílias e, para tanto, contamos com a doação de alimentos não perecíveis para serem formados as cestas básicas que serão distribuídas através do Lar Irmã Dirce. Solicitamos também a doação de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, em todos os tamanhos para o auxílio dos idosos e crianças necessitadas. Desde já, agradecemos imensamente a sua colaboração. E agora eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, entrando em sintonia fina com o plano espiritual superior, pedindo o concurso dos nossos guias, dos nossos mentores, especialmente do mentor desta casa, o irmão Jeremias, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Meimei, Dona Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos de luz que dedicaram suas vidas à causa do cristianismo redivivo, à causa do espiritismo. Pedindo a eles que abram nossas mentes e nossos corações para entendermos mais e melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, e para que tenhamos força de praticarmos esses ensinamentos nesta e nas próximas encarnações abençoadas, que com certeza virão. Motivados pelo amor maior de Deus em nós, vamos iniciar a nossa reflexão orando da mesma forma com a qual Cristo ensinou seus apóstolos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso Senhor Deus são o poder, a honra e a glória. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje vamos falar de um tema bastante polêmico, né? A existência de Deus. Mas afinal, Deus existe? É uma pergunta que ainda hoje se faz, tanto entre as pessoas mais simples, quanto entre os grandes doutores e mestres do nosso conhecimento. A existência de Deus continua sendo muito discutida. E nos meios mais intelectualizados existem fortes correntes daqueles que defendem a inexistência de Deus. E outros, com o coração tomado de boas energias, apesar das grandes negativas que recebem, continuam firmes, resilientes na posição de afirmar a existência de um Pai maior, de um Criador, que plasmou todo o universo, que criou tudo aquilo que nós observamos, enxergamos e até as coisas que nós não conseguimos ver, dada as limitações que o nosso corpo físico tem, nossos sentidos. De qualquer forma, o assunto é um tema muito forte no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação espírita. E a primeira pergunta que o Livro dos Espíritos faz, extremamente necessária, né,
é exatamente o que é Deus. Porque para discutirmos se Deus existe ou não, primeiro precisamos saber o que é Deus. E a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos foi essa, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Vejam a resposta que os espíritos deram. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Olha que resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os espíritos aqui deram uma definição que já havia sido burilada na filosofia grega, Platão, Sócrates e Aristóteles, 5 séculos antes de Cristo. Definição essa que foi retomada no século IV, na pessoa de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que nos explica em vários textos seus da codificação espírita no Evangelho, exatamente esta noção de que Deus seria a causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Vamos entender um pouco dessa filosofia que muito bem nos orienta de como nós devemos pensar para realmente respondermos para nós mesmos sobre a existência de Deus. Algumas pessoas podem dizer assim, mas poxa, seria mais fácil Deus aparecer aqui, fazer um monte de milagres, aí todo mundo ia acreditar. Cristo veio, os discípulos vieram. Tivemos aqui Eurípides Barçanufo, na pequena cidade de Sacramento, que curou muita gente. E não foi por falta de, abram aspas, milagres, que a gente deixou de vislumbrar a presença de Deus entre nós. E nem assim acreditar. O que os espíritos fizeram? Já que vocês não acreditam nem vendo as obras, agora vocês vão acreditar pelo raciocínio. Vamos fazer um raciocínio muito simples, perguntando pela causa das coisas. De onde vem esta madeira que sustenta aqui o notebook? Vem da árvore. A árvore vem da onde? Vem da semente. A semente vem da terra. A terra vem da formação dos planetas, do sistema solar. O sistema solar e todos os astros vêm do Big Bang. E o Big Bang, por sua vez, foi causado pela combinação dos 2 grandes gases que deram origem a tudo que existe, o hélio e o hidrogênio. Muito bem. De onde vieram o hélio e o hidrogênio? Quem fez a combinação perfeita química para que houvesse a grande explosão e tivesse início o universo? Se nós fizermos o raciocínio procurando sempre pelas causas anteriores à existência de alguma coisa, nós vamos concluir que uma hora, sem a ideia de Deus, haverá um gigantesco ponto de interrogação que cientista algum até hoje conseguiu responder. Chega uma hora que nós que estamos habituados a descrever processos, temos que admitir que há uma causa misteriosa que nós não conhecemos, porque a nossa inteligência não aceita que exista efeito sem causa. Se alguma coisa existe, é porque alguma coisa antes daquela coisa existir, existiu antes e deu origem a ela. Exemplo, aparece aqui uma criança. E eu falo, olha, essa criança apareceu aqui por um acaso. Ela não tem pai nem mãe. Vocês vão olhar para mim e falar, desculpa, isso não é racional. A minha razão não acredita que existam efeitos sem causa. E é por isso que Deus, na filosofia de Santo Agostinho e de Platão, é chamado de causa primeira, a única causa não causada por nenhuma outra causa, por isso ela é primeira. Antes dela nada houve, tudo provém dessa causa.
E a minha inteligência aceita isso, porque eu não acredito que exista um efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa, e deve existir uma causa causadora de tudo que existe. Veja, com um simples raciocínio, eu chego à conclusão lógica, sem apelar para milagres, de que Deus existe. E eu denomino esse Deus, que eu sinceramente não conheço, de causa primeira, porque a minha inteligência não é suficientemente desenvolvida para entender quem é Deus. A pergunta número 4 do Livro dos Espíritos: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Kardec pergunta, os Espíritos respondem. Num axioma que se aplica, ou que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Se alguma coisa existe, é porque outra coisa antes dela deu origem a ela. E chega uma hora que não há mais como a gente explicar sem que haja uma causa primeira, que desencadeou a existência de tudo. E aí, no comentário, Kardec diz assim: duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Ora, o nada é o nada, e do nada, nada pode surgir. Se alguma coisa existe, é porque outra coisa antes dela existiu e deu origem a ela. Você não precisa ver milagres para acreditar que Deus existe. A sua inteligência, a minha inteligência, a nossa inteligência, já nos leva a essa conclusão. Agora tem uma pergunta mais incômoda, que no Livro dos Espíritos também é feita. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Pergunta número 10. Leiam lá. Vejam a resposta dos Espíritos. Não podemos compreender a natureza íntima de Deus, porque falta a nós para isso um sentido. O que quer dizer isso? Falta a nós amadurecimento intelectual e espiritual para entendermos. Não podemos ainda entender a natureza de Deus. É impossível para nós. É muito maior do que a nossa inteligência é capaz de entender. A pergunta número 11 complementa a número 10. Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Vejam o que os Espíritos responderam. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Confirma a lei do progresso exaustivamente trabalhada por Allan Kardec. Agora, independente das reflexões filosóficas, a gente chega a Deus pela nossa inteligência, podemos perceber que Ele existe. A nossa inteligência já nos permite entender que Ele existe, mas não nos permite compreender a natureza íntima de Deus. Isso não nos é dado ainda. Mas olha, Jesus veio e nos deu um grande recado, e todos os seus discípulos também o fizeram, que foi esse dado por João apóstolo. Estou falando não do João Batista, que era primo de Jesus, eu estou falando do João apóstolo, aquele que escreveu um evangelho e algumas cartas que estão na Bíblia. Numa delas, João diz assim, definindo para nós o que é Deus. Deus é amor. E quem diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê, sem amar ao seu irmão a quem vê? Essa é a definição de João. E sinceramente ela me basta. Deus é amor, energia criadora, é fonte de todo tipo de vida e de existência. Deus é a causa de tudo que existe e dota os seus seres de livre-arbítrio.
que é o livre-arbítrio? A liberdade de escolher os seus próprios caminhos. Diz Santo Tomás de Aquino, um dos grandes expoentes da teologia, escreveu uma obra vastíssima chamada Suma Teológica, um dos espíritos mais inteligentes que já visitou o planeta, que sobre Deus nós temos muito mais a falar do que ele não é, do que o que ele é, porque nós não sabemos em profundidade. Mas João apóstolo, que escreveu o Evangelho, e que reencarnou como Francisco de Assis e organizou a equipe espiritual que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz com muita propriedade que Deus é amor. Você quer entender Deus? Ame. Santo Agostinho, o mesmo que disse que Deus é a causa primeira de todas as coisas, também disse: ama e faze o que quiseres. Porque a lei do amor resume todas as outras leis, e amando nós conseguimos entender melhor quem é Deus. Porque quem ama, cumpre os 10 mandamentos da lei de Moisés. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não levanta falso testemunho, quem ama não cobiça as coisas alheias, quem ama não adultera, quem ama cumpre toda a lei de Deus. Agora, nós que somos espíritas, imagine no momento do seu desencarne, se Deus e os espíritos de luz vão perguntar para você assim: você acredita em Deus? Não vão te perguntar isso não. O que eles vão te perguntar com certeza: meu filho, você amou? Você praticou a caridade? Você dedicou sua vida a aliviar o sofrimento dos seus irmãos? Porque, sinceramente, eu prefiro aquele que diz que não acredita em Deus, mas pratica o bem, do que aquele que diz que acredita em Deus e pratica o mal. Em nome de Deus já se matou gente na fogueira, já se perseguiu pessoas, já se condenou pessoas à morte. Em nome de Deus já se fez muita coisa errada na história da humanidade. Eu adoro Divaldo Franco, a quem Deus me concedeu a graça até de conhecê-lo pessoalmente. E um dia Divaldo falou assim numa das suas belíssimas palestras: eu prefiro um ateu honesto do que um crente sem vergonha. Porque eu repito, Deus não vai perguntar se você acredita nele ou não. Os espíritos de luz não vão te fazer essa pergunta. Eles vão te fazer outra pergunta. E a pergunta principal é: você praticou a caridade? Narro aqui a experiência de um grande espírita, uma das pessoas que mais contribuem para o espiritismo no Brasil, o Dr. Paulo César Frutuoso, professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Médico espírita, crente a Deus. Ele escreveu vários livros sobre o espiritismo e atua no Centro Espírita Lar de Frei Luís, que recebe milhares de pessoas lá no Rio de Janeiro, em atendimento à causa espírita. E Dr. Paulo César, comentando com seu mentor, dizia: mas vocês me deram uma missão difícil, eu vou falar de espiritismo e de crença em Deus num ambiente onde a maioria dos meus colegas são ateus. Sabe que os espíritos responderam para o Dr. Paulo César? Paulo César, fica quieto, eles estão muito à frente de você, porque eles, sem falar que acreditam em Deus, eles dedicaram a vida deles à medicina e a fazer a caridade e o bem para os outros, então eles estão na sua frente. Olha a resposta que os espíritos deram para ele. Então, ao invés de nos preocuparmos se Deus existe ou não, nós podemos fazer o exercício da fé raciocinada, concluirmos que pela lógica da nossa inteligência Deus existe, que nós não sabemos muito sobre ele, mas que os apóstolos e discípulos mais próximos de Deus, através da pessoa de Jesus, nos ensinaram que Deus é amor, é energia criativa, e quem ama
está próximo a Deus. É por isso que o nosso saudoso Chico Xavier, presente entre nós pelos mais de 400 livros que ele psicografou, nas suas belíssimas palestras proferidas não em templos luxuosos, mas debaixo de um simples abacateiro lá na cidade de Uberaba, ele falava bem alto para todo mundo escutar: nós viemos a esse mundo para aprendermos a amar, e a ele retornaremos quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos aprendido. Você quer entender Deus? Não tente entender Deus só com a sua inteligência. Tente entender Deus, compreender Deus com o coração, fica mais fácil. Deus é amor. Ame e você estará fazendo a experiência mais profunda de conhecimento de Deus que nós, seres humanos, podemos fazer. O nascimento de uma criança, o amor da mãe, a alegria por uma pessoa que recobrou a saúde no momento em que estava mais doente e enferma, o momento em que você estava desesperado e conseguiu encontrar aquele emprego para dar o sustento digno à sua família, o momento que você conseguiu se formar na sua primeira universidade e conquistou seu primeiro diploma, o momento em que uma flor desabrocha e mostra para nós gratuitamente toda a beleza com a qual o Pai Maior a plasmou, são momentos que provam o quanto Deus nos ama. Mas o momento mais forte do amor de Deus por nós está na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi só amor, perdão, justiça e misericórdia. E que esse mesmo Cristo, nesse momento, toque não só a nossa inteligência, mas toque o nosso coração, para que o Espiritismo não fique apenas na nossa cabeça, passe pela nossa cabeça, já que é fé raciocinada, mas faça morada na intimidade do nosso coração, porque é lá que ele tem que estar. Pedindo ao Pai proteção para essa semana que está se iniciando, paz maior, saúde, que Deus nos abençoe no enfrentamento desta grave pandemia e que nós possamos em breve retornarmos mais confiantes, vencendo todas as enfermidades, a principal delas, a enfermidade moral, que nos afasta do amor ao próximo e o amor verdadeiro ao nosso Pai, que é Deus, que nos cumulou de bênçãos durante toda a nossa história e continua nos cumulando em cada nova e abençoada reencarnação, com novas oportunidades de luz e de aprendizado.